sei se vocês sabem, o Ayrton passou por um problema de saúde esses dias atrás, né? E o Ayrton, graças a Deus, está aqui conosco, saiu do hospital esses dias, né, Ayrton? E já nos dá a honra da sua presença aqui nesta tarde, neste culto. E o Ayrton vai contar um pouquinho para a gente o cuidado de Deus sobre a vida dele, amém? O Ayrton, não pode demorar muito, que o pastor briga comigo, viu? Ele deu o microfone na minha mão, agora ele que segura. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amados, obrigado. Você não mexe, hein? Você não mexe. Tá bom. Estou muito feliz em poder estar aqui de novo a esta casa. E são várias as vezes que eu venho aqui para testemunhar das coisas que Deus tem feito na minha vida. Não está sendo fácil me levar, não. Jesus quis pegar na minha mão, estava cheio de creme, escorregou e ele falou, fica por aí mais um pouquinho. Mas eu louvo a Deus, deixando as brincadeiras de lado, eu louvo a Deus por essa igreja maravilhosa. Essa igreja que tem orado por nós e Deus tem ouvido a oração dessa igreja. Às vezes nós costumamos buscar alimento em outros pastos, mas esse é o lugar que o Senhor colocou para a igreja metodista ser abençoado. Realmente Deus tem abençoado aqui, tem feito grandes coisas aqui, na minha vida e na vida de muitos outros irmãos e irmãs aqui nesta igreja. Eu louvo a Deus. Eu fui sexta-feira numa consulta. Na quinta-feira nós tivemos aqui a apresentação final da ABESE, e os irmãos que não conhecem sabem que eu sou um dos diretores da ABESE, e nós viemos aqui, fizemos a apresentação, e eu precisava de fazer uma consulta. Liguei para o médico falou, decidiu que eu fosse lá. Se eu soubesse que ele ia mexer comigo, eu tinha só ido na quarta-feira que vem ainda. E ele chamou lá, conversei com um amigo meu que tem um Uber aqui na igreja, ele me levou lá. Chegamos lá, o médico deu uma olhada no exame e falou assim, precisa mexer agora. O senhor tem razão, o senhor está falando sério, doutor? Tem que estar certo, estou certo, tem que mexer agora. Falei, doutor, mas agora mesmo? Tem que ser agora. Falei, não, mas não tem jeito. Falei, não tem jeito. Ele catou assim e falou para minha esposa, procura lá fazer a internação dele, eu já vou procurar os quartos, e falou para o Ricardão, olha só, vai lá e ajuda ele a trocar de roupa. O Ricardo nem é do hospital, nada. Ele mandou o Ricardo ajudar eu a trocar de roupa. Ricardo foi lá, entrou, pôs um jaleco lá, parecia um enfermeiro. Colocou o jaleco e começou a me ajudar, e ali começou o negócio. Amados, eu só sei que eu acordei no domingo de manhã, com tudo aquilo que já tinha acontecido, e aí a Maria chegou de manhã e falou assim, hoje é domingo. Eu falei, mas então eu preciso ir para a escola dominical. Falei, não, você está no hospital. Eu falei, hospital? Que isso? E eu estava todo amarrado, querendo escapar, sair de lá, e a coisa tinha... Aí depois eu comecei a saber do que aconteceu. E ouvi algumas conversas mais ou menos assim, não, ele foi ressuscitado. Irmãos, eu não conheço outra palavra, ao contrário disso, que só ressuscita quem morreu. Ele foi ressuscitado. Deram choque. Sofreu infarto. Sabe, um negócio esquisito assim que eu ouvia aquela pessoal em volta da cama conversando assim. E eu ouvindo tudo aquilo ali. E eu fiquei preocupado com tudo aquilo. Mas, irmãos, Deus estava comigo. E eu sei
que ali vários irmãos foram ali, pastor, mais alguns irmãos da igreja, meus filhos, a esposa, a nora e mais alguns irmãos foram ali, me visitaram, a igreja estava em oração, e eu agradeço, e eu vou parar por aqui, sabe por quê? Se quiser ouvir que eu tenho muita coisa para contar, terça-feira tem mais. Amanhã? É amanhã. Eu estou passando. O pastor que inventou essa estratégia, irmãos. Amanhã tem mais. Mas tem o melhor de Deus está por vir. Irmãos, sirva esse Deus maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é bondoso demais. Olha, eu já passei por 1 a 5 situações mais ou menos iguais a essa, assim, de intensidade. Lógico que são diferentes, mas de intensidade. Eu já tive câncer e o Senhor me curou. Um câncer raro que até hoje nenhum conseguiu se livrar desse câncer. Homens de dinheiro foi para fora, na Europa, nos Estados Unidos e voltaram. Voltaram, não demorou muito, morreram. Eu, graças a Deus, até hoje, eu não tomo um comprimido para dizer que é por causa desse problema, desse câncer. Amados, quando eu tinha 4 anos de idade, eu estava sentado numa cadeira e levantei. E quando eu levantei, caiu aqueles rojão de vara, e aquele rojão caiu e furou a cadeira. E se eu tivesse ali, tinha furado minha cabeça, talvez hoje eu estaria aqui contando esse testemunho. E outros mais que amanhã gostaria de estar apresentando para vocês. Mas toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. O Eduardo colocou um monte de nome em mim aqui. Mas esses nomes, irmãos, não servem de nada. Eu quero colocar esses nomes no pé da cruz. E quero dizer ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda a majestade. É isso que eu quero dizer. Que o Senhor o abençoe. Eu sei que tem muita coisa boa neste culto ainda, porque o Senhor, quando Ele começa a fazer a obra, Ele é fiel para completar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem me
Graça e paz. Hoje eu fui incumbida de trazer a palavra de Deus aos corações da igreja. Eu quero falar para vocês em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4, 5 e 6. Quem puder acompanhar a leitura, eu agradeço. É a mescla de uma história de um povo com um homem. E no decorrer da história desse homem, talvez você se reconheça, talvez eu me reconheça. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler para ganhar tempo. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já está velho, e os seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. 6. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Todo mundo sabe que essa história é do primeiro rei de Israel, que até então era uma nação que tinha conquistado o seu território de acordo com a promessa feita a Deus a Abraão, através da vida de Josué, e ali foram repartidas as terras, da terra de Canaã, a terra prometida, e eles já tinham esse território, porém, ainda era um povo dividido em tribos, cada uma com seus líderes, cada uma às vezes com seus costumes, e algumas até mesmo determinada para algo dentro de Israel, como a tribo de Levi e tantas outras assim. Porém, quando o povo se reúne pedindo um rei, eles chegam para um homem que foi o único na Bíblia que foi profeta, sacerdote e rei, porque ele julgava, ele era o sacerdote e ele também reinava sobre Israel. Ele não tinha esse título porque até então não existia em Israel, mas ele fazia o papel de. Quando pareceu mal aos ouvidos de Samuel o que o povo pedia, dá-nos a impressão de alguém que está sendo destituído do cargo, que não está sendo aceito, dá-nos a impressão de alguém que está sofrendo de rejeição. E talvez por um momento Samuel teve esse sentimento como homem, mas como servo de Deus, ele sabia que tinha alguma coisa errada ali. E o povo de Israel tinha dentro do coração algumas intenções em pedir o rei. Óbvio, a primeira era que os filhos de Samuel realmente estavam agindo inadequadamente. Eles não estavam sendo como deveriam ser como sacerdotes. O povo não tinha confiança neles como tinha no pai. Então, verdadeiramente, a desculpa era boa. Mas o povo poderia orar para que Deus levantasse outro. O povo poderia orar para que Deus restaurasse os filhos, Joel e Abias. Mas não, eles queriam um rei. A segunda possibilidade é porque eles queriam unir as tribos, as 12 tribos, para ter um exército mais forte, para ter uma economia talvez mais forte. Ou seja, existiam até coisas que valiam a pena realmente fazer essa união. O problema é que o povo resolve, chega até o homem de Deus e fala assim: constitui-nos um rei. E quantas vezes nós temos a ideia na nossa mente e no nosso coração do que é bom para nós, achamos que aquilo é perfeito e chegamos diante de Deus com essa oração pronta: dá-me, faça-me. A gente não consulta, a gente ora e fala: eu preciso disso, Senhor. Aí às vezes a gente joga a palavra na cara de Deus, porque a tua palavra diz que comeremos o melhor dessa terra. Se obedecerdes, comerás o melhor dessa terra, e assim por diante. O povo estava simplesmente trazendo uma determinação a Samuel. E o povo, ele queria ser como as outras nações. Existia uma diferença entre o povo de Deus. Assim como Malaquias 3:18 diz que todo mundo vai reconhecer a diferença do justo e do injusto. O povo de Deus era diferente. Eles tinham um governo teocrático, onde Deus era o centro, onde Ele regia, e as leis mosaicas ainda não eram o primórdio daquela nação. Porém, no entanto, entretanto, o povo queria ser comum, queria ser como qualquer um,
como todas as nações. E aqui já tem um recado de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite. Você não é comum, você não é qualquer um. Você não pode desejar ser igual a ninguém. Você não pode desejar ser abençoado da mesma forma que alguém foi. Você não pode desejar um ministério parecido, idêntico com o de outra pessoa, porque Deus, Ele é específico para a minha e para a sua vida. Ele planeja especialmente para você. Até o seu jeito, a sua cor, o tom da tua pele, a entonação da tua voz, tudo tem um propósito. Porque se Deus quiser te levar às nações, tem lugares que Ele só pode mandar negro, tem lugar que Ele só pode mandar branco, tem lugar que Ele só pode mandar aquele misturado, que a gente não sabe que raça que é, porque no Brasil mistura tanta coisa, que fica igual cachorro, sem raça definida, porque mistura muito, e às vezes a gente quer se colocar no meio, no globo de um todo. Nas regras de Deus, ninguém é igual a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, apenas diferente. O teu ministério é diferente do que Deus tem na vida do outro. O teu jeito de cantar é diferente do que o outro canta. O teu jeito de pregar é diferente. A sua forma de adorar é diferente, é única, é especial, é sua e Deus. Então, por isso que quando Deus olha para nos abençoar, Ele não olha no coletivo. Porque no coletivo é fácil adorar, levantar as mãos, é fácil se emocionar com um louvor bem cantado, com um louvor bem tocado, com uma palavra bem ministrada. Mas eu quero ver realmente como é que está o seu relacionamento com Deus, naquela passagem que Cristo te faz um convite para entrar no teu quarto, fechar a porta, orar em secreto, e em secreto o Pai te... É no secreto. É no secreto que Ele vai revelar as vontades para você. É no secreto que Ele vai dirigir os seus passos. É no secreto que Ele vai dirigir até mesmo a profissão que Ele quer te dar. É no secreto que Ele vai dirigir o seu ministério. É no secreto que Ele vai dirigir o seu casamento, com quem você deve se casar. É no secreto que Ele vai se revelando a perfeita, agradável e boa vontade para a minha e para a tua vida. O problema é que no coletivo, os anciões se reúnem e parece muito bom. Os anciãos eram muito respeitados, porque a sabedoria habita no meio deles. E eles simplesmente se juntam, vão a Ramá, aonde está Samuel, e chega lá e dá praticamente um ultimato. Constitui-nos um rei. E aí, quando as pessoas querem fazer prevalecer a vontade delas e não a de Deus, sempre tem uma desculpa atrás daquela, vamos dizer assim, daquela petição. Ele coloca sempre em xeque algo na minha e na tua vida. E é isso que eu quero dizer para você. Seus filhos não são como você. Eles estão fazendo muita coisa errada. Então a gente não confia neles. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a sua fé está em carros, em cavalos? A sua fé está em governo? A sua fé está em quem? Se a fé do povo de Israel estivesse em Deus, eles teriam procurado o profeta para pedir que ele orasse buscando uma solução e não determinando a solução que eles achavam mais correta. Então toma cuidado, porque às vezes a gente pensa e começa a dar ideia para Deus. Tem hora que a gente planeja, tem sonhos, coloca no papel e fala: assina aqui, Jesus, porque a tua palavra diz. Sonhar com Deus é melhor. Sonhar os sonhos de Deus é garantia de sucesso. Porque os meus planos se frustram. O da igreja metodista como igreja de instituição se frustram, mas o de Deus jamais. E aqui começa a história de um povo que na realidade não estava rejeitando um homem porque ele tinha problema com os filhos. Até porque ele não era o único na história. O antecessor dele teve o mesmo problema. Eli teve problema com os filhos, Ofni e Finéias. Isso não era novidade em Israel. Não era escândalo tanto quanto. Porém, as pessoas estavam cansadas de ter um governo teocrático em suas vidas. Hoje na escola dominical nós falamos sobre livre-arbítrio. E eu fiz uma pergunta ao irmão Ademir. Falei: irmão Ademir,
Você acha que a gente tem livre-arbítrio? Se Deus coloca as regras que nós temos que seguir, nós escolhemos segui-las. Se nós escolhemos segui-las, isso é livre-arbítrio? Nós ficamos nesse debate gostoso hoje na escola dominical a respeito do livre-arbítrio. E aqui, nessa história, é uma prova de que Deus, Ele respeita o livre-arbítrio. Ele realmente tem a vontade soberana e tem a vontade permissiva. E quando o povo conclama um rei, e quando Samuel ora, Deus permite que levante-se um rei. Porém, como Ele é soberano, quem vai escolher e instituir o rei é Deus. E tem um outro detalhe. O povo só via as glórias de saber que tinha um rei nas nações, porque o grande rei da Síria, o grande rei moabita dos filisteus, quantas guerras perderam, e eles achavam que a diferença da derrota era porque eles tinham um rei e eles não, quando na realidade eram os erros deles para com Deus. Um povo que até ali já havia havido maná cair do céu, já tinha aprendido que Deus é um Deus de provisão, que é um Deus que vai à frente do seu povo. Não foram poucas as guerras que esse povo venceu, perdeu apenas uma enquanto conquistava a terra prometida, e perdeu porque tinha um ladrão no meio, e Deus não tem negócio com sujeira, com coisa errada, Ele não habita em meio disso. Um povo que teve todo, mas todo, o conceito do que é cuidado, proteção, amor de Deus. Queria ser igual aos outros. Então eu quero dizer para você nessa noite, não queira ser como os outros, porque se o Ayrton fosse outro, talvez não tinha dado certo o choque no peito. Talvez se Deus não tivesse um plano perfeito para a vida do Ayrton ainda, e ele tivesse algo sobre a terra para agregar nas nossas vidas, não teria funcionado. O melhor médico, o melhor equipamento, não teria funcionado. Mas porque é diferente, tudo se torna diferente. Tudo trabalha para aquele que confia no Senhor. Ele prepara o ambiente, Ele muda a estação, dobra corações de reis, mas Ele faz o que é estabelecido por Ele, para a minha e para a sua vida. E se você continuar se debatendo dessa vontade de Deus na sua vida, você vai continuar perecendo e sendo igual folha seca, levado por todo o vento de doutrina, porque você não se aconselha com Deus, você só sabe pedir, falar e às vezes até determinar, esquecendo quem é o servo e quem é o Senhor. O que acontece é que quando Deus permite o rei, Deus chega para Samuel e fala assim: adverte o povo o que significa rei, como é que é feito uma monarquia. Porque tem hora que a gente quer as coisas porque a gente viu falar que é bom, ou porque viu alguém vivendo aquela situação e falou: olha que situação maravilhosa, eu quero viver aquilo também. Então, às vezes, antes de conceder a tua vontade, Deus vai te advertir das consequências que ela tem. E aí o Deus começa a falar: Samuel, diz para o povo que o rei vai ter direito de tomar as filhas e colocar para ser escravas no castelo, de arrancar os filhos e colocar no exército sem direito a nada. Vai dizer para eles que vai ter o dízimo, o imposto de tudo que eles plantarem, de tudo que eles colherem, de tudo que eles tiverem, que eles vão ter uma pessoa para passar e realmente se reverenciar. Começa a explicar para eles o que significa ter um rei. E mesmo com toda a controvérsia que existia, porque existe uma liberdade em servir a Deus, porque Ele não se impõe pela grandeza, Ele vem com amor e te dá a opção, como Ele fez com o povo no deserto. E Ele ainda fala quase pedindo: por favor, vocês têm diante de vós a bênção e a maldição, escolha pois a bênção. Diante de nós, todos os dias, nós temos o poder de escolher a bênção ou a maldição. Quando Deus exorta o povo através da vida de Samuel, o povo persiste. Nós estamos dispostos a pagar esse preço e queremos esse rei. No verso 20, fica claro que Samuel já vê que a coisa não vai ser boa. E ele tenta persuadir as pessoas. E não tem jeito, ele se dá por vencido. E ele simplesmente recua. Escuta, tem horas que Deus permite que as pessoas que nos nutrem, seja pastores, seja irmãos em Cristo, recuem um pouco da nossa vida,
Porque você precisa quebrar um pouquinho a cabeça sozinho. Para você aprender, às vezes, que Deus, Ele tem as suas formas de se manifestar. O problema é que a maioria das coisas que Deus faz na minha vida e na sua vida, não é patente aos nossos olhos carnais. No plano espiritual, nós não temos, às vezes, ou melhor, geralmente não temos a visão do que Deus está trabalhando. Nós não temos sentido. E hoje nós acordamos, eu e Ricardo, pensando, como nós viramos o ano de 2017 para 2018? Que perspectiva que a gente tinha de estar congregando numa igreja diferente, de eu estar num novo trabalho, morando num novo bairro, numa casa, de uma condição que eu não tinha antes, casados, e tantas outras coisas que a gente foi lembrando de como Deus realmente já estava pronto, já estava sendo trabalhado, Ele já estava planejando tudo isso, só estava chegando o tempo oportuno para que as coisas aconteçam. E Deus diz para mim e para você nessa noite, tem um tempo oportuno na tua vida para tudo acontecer. Espera mais um pouco, não se desespere, não se precipite, não tome decisão. Não vai pela minha permissão, fique na soberana vontade, porque tem coisa grande para ser feita na tua vida, tem coisa maior. Não peça conta do emprego, não é tempo de você querer tomar decisão e achar e planejar para o ano que vem, um ano inteiro que está todo escrito no livro da vida, e é mais fácil perguntar a Deus o que Ele tem planejado para nós, para esse ano. Por isso eu acho importante passar a virada do ano na igreja, para fazer isso que o pastor diz, consagrar a Deus a nossa vontade de servir e os nossos sonhos. Quando Deus permite o rei, Ele impõe algumas regras e Ele revela a Samuel tudo da maneira que tinha que ser. Porque a palavra do Senhor diz que não há mal nem bem que venha sobre o seu povo, que Deus não revele através dos seus profetas. Então Deus já tinha falado, calma Samuel, o povo não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. E eu tenho tudo sob controle. Certo dia, um rapaz, um homem, sai para procurar jumentas do pai. Um homem chamado Saul. Ele começa a procurar jumentas por 3 dias e não encontra. Ele vai com um servo e ele já desistiu, falou, vamos voltar, porque agora eu já não sei se meu pai está preocupado com a jumenta ou comigo que não volto. E ele simplesmente, o servo fala, vamos procurar um homem de Deus que tem por aqui, e pedir para ele orar e nos indicar onde estão as jumentas. Escuta, Deus trabalha por caminhos que nós desconhecemos. Saul não saiu de casa sabendo que ele seria ungido rei. Ele saiu para procurar jumenta. Ele saiu debaixo de uma ordem de um pai. E ele vai até o homem de Deus. Antes que Saul chegasse, Deus já havia avisado Samuel que no outro dia chegaria um homem com aparência tal, e seria esse homem que Deus ia provar para ser o rei de Israel. Quando Saul chega, Samuel já sabia quem era? Não. Deus fala para ele, é esse aí. É esse aí. E ele convida Samuel para ficar, fala para ele descansar. Já tinha separado um bocado de comida para Saul. Sim, porque quando Deus te envia para algum lugar, Ele já tem tudo preparado para você lá. O cuidado dele chegou primeiro do que você. Quando Deus está na direção de todas as coisas, o favor dele já chegou antes de mim, antes de você. E estava tudo preparado. No dia seguinte, levantam de madrugada e vão conversar. E aí Samuel diz para ele, não se preocupe com a jumenta, porque já encontraram. E amanhã eu vou te falar a despeito de tudo que você pensa. E ali naquele dia, ele unge Saul como capitão do reino de Israel. E ele coloca 3 sinais para que aquele homem seguisse. E que após aqueles 3 sinais, ele aguardasse que Deus ia dar algo para ele fazer através das suas próprias mãos. Que era algo para o povo ver. Os 3 sinais que Deus deu, cumpriu-se exatamente no mesmo dia. Porque Deus tinha pressa, o povo estava conclamando. E tem momentos que Deus ele vai agir com exatidão, precisão e pressa na nossa vida. Rápido, nos astras. Eu gostei muito de uma palavra que o pastor pregou aqui no decorrer do ano. E eu me maravilhei com ela. Porque ele disse assim, de repente, mas não por acaso. Porque ninguém é fruto do de repente.
Nós somos fruto de um processo que Deus vem trabalhando na nossa vida, porque ninguém sabe o que eu passei até chegar aqui, o que o pastor, o que vocês passaram até chegar aqui. Ninguém conhece a tua história de vida, para quando Deus resolver te levantar, as pessoas dizem: olha, de repente levantaram fulano. Não existe de repente. É você que não conhece o currículo, a história do irmão e da irmã. Você não sabe o que Deus tem trabalhado, o que Deus tem provado, o que Deus tem esmiuçado essa pessoa para fazer ela chegar onde ela chegou. E o que é melhor, o processo é contínuo, é paulatino, ele permanece na vida da pessoa. Não é porque agora é pregador, é pastor, é cantor, é ministro, é isso e aquilo, que o processo terminou. Quero te dar uma notícia melhor ainda, ele piora. Porque a gente é vitrine. As pessoas têm expectativas maiores a respeito de você. As pessoas, o pastor, ele disse isso um dia para mim, a gente se torna vitrine, porque todo mundo vê o que está dentro da vitrine. A gente tem que ter uma vida exposta. E quando Saul recebeu essa incumbência, eu acho que ele não tinha consciência disso, que tudo que era dele ia ser exposto. E sabe aquele ditado que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? Não tem esse ditado? É exatamente isso que Deus fez com Saul. Eu vou dar um pouquinho de poder para ele, para conhecê-lo. E é assim que Deus faz com a gente. Ele dá um pouquinho assim, ó, uma gota do poder da graça, para poder conhecer o que é que tem dentro do teu coração. Quando Saul já sai de lá, já sai capitão, o cara já tinha uma aparência fantástica. A Bíblia diz que ele era belo, grande, diz que dos ombros para cima ele passava todos os homens. Então logo a gente imagina um homem grande, robusto, imponente. Ele já sai dali, vê que Deus cumpriu, ele falou: eu sou o cara. Ele se antecipa, começa a fazer tudo errado, começa a fazer tudo de acordo com o que ele pensava, não espera o que Deus tem para fazer, não segue a orientação que o servo de Deus dá, e a partir de agora, eu começo a contar para vocês, até agora eu contei a ascensão, agora eu começo a contar a queda, porque às vezes Deus permite que a gente vá alto, porque a queda às vezes tem que ser maior para a gente aprender. Saul, ele vai sendo ali tratado, provado por Deus, e ele começa a fazer uma besteira atrás da outra. Ele demonstra arrogância, insubmissão, ele demonstra autossuficiência. E a Bíblia não nos ensina a ser autossuficiente. Não tem um versículo na Bíblia que ensina você a ser autossuficiente em nada. Muito pelo contrário, em João 15, se eu não me engano, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis. E ele era o autossuficiente. Já começavam as prerrogativas para o povo começar a olhar e querer rejeitar. Só que as pessoas, quando elas são arrogantes e prepotentes, elas geralmente têm habilidades. E nós todos nascemos com alguma habilidade. E ele tinha alguma habilidade. Quando ele resolve ir contra os amonitas por sua própria conta e risco, não espera Samuel para sacrificar lá em Gilgal. Eu não quero entrar em detalhes para não tomar tempo, porque a história é extensa. Ele mesmo fala: traz o holocausto, faz aqui, vamos lá, porque eu estou sabendo que os filisteus estão querendo chegar e eu quero chegar antes. E ele começa a planejar, a fazer e a acontecer. Na primeira guerra que ele vai, ele ganha contra os amonitas. E isso faz com que o povo acredite que ele é a pessoa certa. Escuta, tem coisas que você faz com a sua mão e que dá certo. Tem coisas que você, pela sua habilidade intelectual, a sua habilidade humana, você vai fazer e vai dar certo. Mas isso não é garantia de que era o que realmente Deus queria que seja, que fosse na minha e na sua vida, amém? O povo simplesmente elege ele. É ele. Nós queremos ele. E Deus permite, novamente Deus permite. Só que o fracasso na vida de uma pessoa começa quando o coração dele já está determinado a não seguir aquilo que lhe é imposto. Tudo tem uma imposição. Nós, os cristãos, dizemos que a Bíblia é a nossa
regra de fé e prática. Mas é mesmo? É mesmo? A gente consulta a Bíblia para poder... Porque a palavra do Senhor nos ensina que a sabedoria está na palavra de Deus, nos anciões e no profeta. Mas a gente procura 1, 2, 3, ou toma a própria decisão, pede conselho para a amiga, posta no Facebook o que vocês acham, o voto, quantos likes tiver para isso, está tudo certo. A vida hoje está fútil. Hoje a gente está tendo que evangelizar os evangélicos. Está tendo que pregar para crente. E não pregar para o descrente. E é exatamente isso que acontece na vida de Saul. Ele não tinha um coração submisso. Era evidente que esse homem iria fazer uma burrada atrás da outra. E aí vem a primeira rejeição de Deus ao reinado de Saul. Muitas pessoas pensam que foi só lá em Samuel 16 que Deus rejeita Saul. Mas Deus já o rejeita logo de cara. Quando ele começa o reinado, ele sofre uma rejeição, porque ele começa a juntar o povo, põe o povo para fazer voto. Vamos fazer voto de fome, ninguém come, até isso, até aquilo, sem consultar profeta, sem orar, sem nada. Eu sou o rei, eu fui instituído, eu fui ungido, eu tenho o poder, eu tenho a força, eu faço, eu aconteço. E ele começa a fazer coisas que Samuel vai admoestá-lo dizendo: Saul, você é rei, mas você é submisso a Deus, porque esse povo é raça eleita, nação eleita de Deus. E ele não atende. E a palavra diz que Deus rejeita o reinado de Saul. E para Deus, Saul deixa de ser o rei legítimo de Israel. Apesar do reinado dele durar ainda mais 17 anos, ele não era mais legítimo diante dos olhos de Deus. Agora deixa eu contemporaneizar. Nos dias de hoje, você conhece alguém que está ilegítimo na presença de Deus? Pessoas que foram levantadas para ministério, permanecem em cima de púlpitos, à frente de trabalhos de ministério, mas já foi rejeitado por Deus? E o pior é que isso é público e notório. Porque já não tem mais. Não tem mais a mesma unção, não tem a mesma graça. A pessoa não consegue esconder a sua arrogância, a pessoa não consegue esconder a sua insubmissão a Deus, a sua palavra e aos líderes que Deus instituiu sobre a vida dela. Vai ficando público e notório que você já está rejeitado no seu ministério e você não está sabendo. Já vai ficando claro para todos, menos para você. Parece aquela história antiga que o canceroso era o último a saber que tinha câncer. Mas na realidade, Deus todos os domingos, terças-feiras que temos culto, Ele usa o microfone, quem pega o microfone para falar o teu coração, mas você não se apercebe de que Deus está falando com você. O pastor Vladimir diz que tem muito crente par, fica só pegando e jogando. É fulano, é cicrano, fulano devia estar aqui para ouvir isso. A gente nunca puxa para nós. Todo culto existe uma palavra de Deus que é a profética para a vida da igreja, que tem três intuitos. A palavra, ela consola, ela edifica e ela exorta. Se dentro de uma pregação não tiver essas três coisas, esquece que é balela. Se só exaltar, edificar, consolar, esquece. E se só exortar também, esquece. Deus não está nesse negócio. Porque toda palavra que vem da boca de Deus, ela consola, ela exorta e ela edifica. E nessa noite, o que Deus está dizendo, toma cuidado para você não estar no meio dos rejeitados de Deus. Porque Deus chega a tempo de começar a levantar os improváveis. Porque Ele trabalha no silêncio, planeja no oculto, e quando Ele quer honrar, Ele honra em público. Ele já estava no silêncio planejando, porque ele já tinha sondado o coração do povo. Não pense que Deus não sondou o teu coração, o desejo que você tem. E por que você tem esse desejo? Na Bíblia as pessoas costumam colocar algumas pessoas como coitada. Uma delas é Ana. Parece que a Penina é a demônia encarnada na face da terra. Mas se você for estudar a história, você vai ver que ela só via Penina uma vez por ano. Não morava na mesma casa. Era nas festas.
E se você prestar atenção na palavra, a única vez que Ana entra na igreja para cultuar e orar é quando ela é libertada da amargura da alma dela. O problema é que Ana queria filho para competir com Penina. O dia que ela entrou, que ela foi liberta da amargura no pé do altar e falar, o que o Senhor me der eu te devolvo, a Deus falou, pediu direito, vai receber. Não recebeste porque perdistes mal. E o que isso tem a ver, irmã Eliane, com o que você está dizendo? Eu estou dizendo que na decadência de um homem, na queda desse homem, a presciência de Deus já sabia. Assim como Deus sabia que Eli ia cair da cadeira e quebrar o pescoço, ele já tinha levantado um menino, que aí entra Ana, que devolve o filho para Deus. Ela desmama o menino, faz as vestes, leva o menino e coloca na mão de Eli para ser tratado ali dentro do templo. Ele mora ali, ele é aprendiz de sacerdote, ele não vinha de linhagem, ele foi consagrado, devolvido a Deus. A mãe ia uma vez por ano visitá-lo, e ele estava lá. Quando o sacerdote já estava surdo para ouvir a voz de Deus, qual o coração que Deus acha aberto para escutar? O do menino. E novamente Deus agora, em contraponto à queda desse homem chamado Saul, Deus também está olhando para o coração de um menino. Deus também está olhando para as características de um menino. Nessa rejeição, Deus já estava trabalhando no oculto na vida de um menino que estava acabando de nascer, crescendo, sendo o filho mais novo de 8 irmãos, e sendo o mais desprezado dentre eles, pelo próprio pai, pela própria família. Quando ele cresce mais um pouquinho, ele é dado ao serviço mais braçal da casa, que quase não ficava dentro de casa, porque era talvez pessoa não grata dentro da casa. Já tinha um menino sendo trabalhado da forma mais improvável possível. Porque quando você pensa que Deus quer levantar alguém como rei, você logo pensa que Deus está colocando em Harvard, que Deus está colocando na melhor igreja, no melhor curso teológico, na melhor faculdade, estudando leis, estudando gestão de negócios. Não é isso que a gente imagina? Não, estava atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, sendo desprezado, fazendo um trabalho doméstico e sem valor. Porém, o menino dormia ao relento, com a cabeça em cima de uma pedra, mas tinha a valentia de enfrentar um leão e um urso para não deixar que comesse uma ovelha do pai. E eu quero abrir um parêntese para você e para mim nessa noite. Tem lutas que nós fazemos que só eu e você e Deus conhecem. Quando nos subestimam, as pessoas não sabem quais foram as lutas que nós já vencemos sozinhos. Quando subestimaram o menino para lutar contra o Golias, pelo tamanhozinho, franzino, era só um adolescente, subestimaram porque eu não conhecia a história dele. Não era adestrado para a guerra, não foi nem chamado para ir para o exército. Os irmãos foram, ele não. É tanto que quando Deus quer constituí-lo como rei, o próprio Samuel se engana. E aí eu quero também te ensinar uma outra coisa. Quem diz que Deus trabalha do mesmo jeito na nossa vida? Quando Samuel foi ungir Saul, Deus falou que ia trazer um homão, grandão, belo, forte, imponente. Quando Samuel chega em Belém para ungir o novo rei, ele fica lá, vem Eliabe, opa, é esse? Não, Samuel, não deixe enganar, o coração do homem é enganoso. Aí vem o outro, mais forte, a ideia é esse. E a gente se engana. Tem coisas que Deus trabalhou no passado na nossa vida e a gente fica esperando que Deus trabalhe exatamente da mesma forma nos tempos de hoje. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, eu mudei, você mudou, Deus não, mas Ele ainda sabe como tratar com nós. E aí, nós vemos Deus trabalhando no oculto. Enquanto tem um rei fazendo besteira, tem um menino sendo observado. E eu quero te dizer, você está sendo observado por Deus. Tem algo que Deus está planejando para a tua vida. Tem algo que Deus já está preparado para a tua vida e que você não tem a menor ciência, mas que Ele ocultamente já está trabalhando, arando o caminho para que você passe e chegue até onde Ele quer. Por isso, não comece 2019 do mesmo jeito. Comece dizendo, Deus, eu quero o que Tu quer.
Porque eu estou aprendendo hoje, ou sendo lembrado hoje, que o Senhor trabalha em silêncio e planeja no oculto. Tem coisas ocultas em Deus que não está patente aos meus olhos e aos seus, mas tem coisas que Deus vai fazer que nem você vai acreditar, porque você pediu algo e Deus está te dando algo muito maior. Eu vejo Deus resolvendo, trazendo soluções, abrindo portas maiores do que você pensa que poderia entrar. Eu vejo Deus trazendo um avivamento espiritual sobre a minha e a sua vida, sobre essa igreja que a gente jamais nunca imaginou viver. Eu vejo uma mocidade sendo criada debaixo do temor da palavra de Deus e com amor a missões e às almas. Eu vejo uma igreja gerando pessoas para o reino e não para o inferno. Eu vejo uma igreja que vai ser cada dia verdadeiramente chamada de corpo. Eu vejo uma igreja que não vai se reunir só para colocar o ar-condicionado, porque literalmente a gente soa a camisa aqui. Eu vejo um Deus preparando coisas maiores do que você pensa, sonha ou imagina. Eu vejo Deus trazendo à existência, Mateus, coisas que na sua infância Deus falou e você como menino guardou de algum jeito no coração e até se esqueceu e falou, mas agora é tempo. Eu vejo coisas Deus fazendo na vida de pessoas que já dizem, não é mais o meu tempo, eu não sinto no meu coração, eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. E eu vejo o Salmo 92 dizendo que os velhos, mesmo os velhos, os anciões, dando frutos dentro da igreja. Eu vejo, claro que é pelos olhos da fé, que é por vista, não se vive por vista. Por vista, a gente vai ver esse homem derrotado, esse homem perturbado por espíritos malignos. E aí Davi só é lembrado porque o único talento que o menino tinha, sabe qual era? Musical. E geralmente quem é dado para música é uma pessoa mais sensível, mais melancólica. É uma pessoa mais da paz. Porque é um talento musical, é um perfil diferente. É tanto que música é usado para terapia hoje. E aí, manda chamar alguém para tocar porque o rei está perturbado. Às vezes depressivo, às vezes era endemoniado mesmo. E uma harpa feita com tripa de cordeiro saía afinada, perfeita, na mão do menino que só cuidava de ovelha. Escuta, tem coisa que Deus adestrou a tua vida e que, olha, já está chegando o tempo de Deus colocar isso a público. As pessoas vão começar a reconhecer o seu talento de uma forma inexplicável. Não me pergunte como, mas Deus vai fazer aparecer o talento o qual Ele te dotou. A rejeição de Deus por Saul fez com que o povo perecesse, fez com que o povo perdesse. Saul começa a ficar transtornado, perturbado, ele começa a já ver que foi rejeitado porque ele foi avisado. E em 16 de Samuel, de 1 Samuel, Deus fala, vai lá e diz para Saul que eu o rejeito, porque ele foi lá, eu mandei não trazer despojo nenhum da guerra, e ele trouxe tudo, porque ele decidia, ele era autossuficiente. Para quê? Obedecer? Tanto boi bom, tanto ouro bom, por que eu não vou levar? E escuta, nem tudo que é tão maravilhoso assim é o que Deus tem para você. A gente se encanta com aquela coisa linda, mas não é o que Deus tem para você. E Ele simplesmente traz aquilo, e ainda nem mata o rei, traz o rei vivo. Deus fala para Samuel, vai lá, mata o rei, e fala para Samuel que ele foi rejeitado. Claro, Samuel, conhecendo como Saul era sanguinário, ele teve medo. E ele ainda faz uma oração a respeito da vida de Saul. Só que Deus fala para Samuel, por que você tem pena de Saul se eu já o rejeitei? Depois que Deus rejeitou, meu irmão, só ele. Porque a palavra do Senhor diz que Deus volta atrás por misericórdia. Só clamando pela misericórdia. E aí quando Deus rejeita, ele já tinha preparado no oculto alguém para isso. E ele vai na casa de Jessé e unge o menino. O homem que começa bem, que saiu de casa para buscar jumenta e volta ungido rei, capitão de Israel, que começa a dar suas cabeçadas por causa do seu perfil arrogante, porque não deixou Deus tratá-lo.
ele começa a ter uma queda, em queda livre. O reinado dele é curto, apesar de ter 40 anos, mas foi rejeitado muito antes disso. Ele começa a ser um homem perturbado, ele começa a procurar quiromante. Lembra do Samuel que ele não dava nem ouvido? Ele vai procurar magia, quiromancia, para consultar o espírito de Samuel, para ter conselho. Quando Samuel estava do lado, ele não dava valor. Mas depois que Samuel morre, ele vai procurar até quem ia acessar o upgrade lá, os dados de Samuel, para poder perguntar alguma coisa. Quando você fica sem a presença de Deus, você fica desesperado. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer. Você procura, bate cabeça, bate lá, bate cá, pergunta para um, pergunta para dois e acaba tomando a decisão errada. Ele começa a ter não só inveja, ele começa a ter ódio pela vida de Davi e tenta matá-lo não uma, mas várias vezes. A maioria da vida de Davi, depois que ele entra para dentro do castelo, que ele entrou pela porta da frente, porque quem matasse o Golias ia ficar livre de imposto e casava com a filha do rei, não era isso? Então ele não pediu favor. Só que além dele ter feito o que era para ser feito, o próprio Saul ainda pede para ele 100 prepúcios de filisteu para casar com a Mical. Ele é provado o tempo inteiro. E ele é perseguido dentro do próprio castelo pelo sogro, em todas as formas, até a própria mulher e o filho, o Jonatas, livrar Davi da mão de Saul. Porque a pessoa, quando ela está no poder e ela sabe que ela já foi rejeitada, que ela está por um fio para sair, ela começa a atacar os possíveis. Ela começa a ter medo, ela começa a atacar, ela começa a querer denegrir, ela começa a querer lançar fora, ela começa a querer, sabe, fazer com que aquela pessoa se afaste, porque ela enxerga o potencial que ela não tem mais no outro. Infelizmente. E era exatamente isso que Saul se tornou, um homem amargo, depressivo, e que na última batalha da sua vida pede para o seu escudeiro matá-lo, porque ele não queria morrer na mão de Filisteu. O escudeiro não teve coragem. O próprio Saul teve que infligir a espada no peito. Se matou. Porque orgulho narcisista. Eu não aceito ser morto pelo inimigo. Eu morro pela mão do escudeiro, mas eu não morro pela mão do inimigo. Isso é narcisismo, isso é egoísmo, é egocentrismo, falta de humildade. Esse homem acaba dessa forma. Toda a sua geração é dizimada. Exceto Mefibosete, filho de Jonatas, que estava lá na terra de tristeza e dor, que chama Lode. E que Davi, depois de um tempo de reinado, procura saber se existia alguém da casa de Saul a quem ele pudesse honrar. E aqui eu quero terminar, dando 2 exemplos de Davi, para vocês entenderem que Deus trabalhou no silêncio na vida desse menino, planejou para ele ser rei em oculto e não honrou ele uma única vez, mas várias vezes. E eu quero mostrar para vocês por que a Bíblia fala que esse homem cheio de defeitos, com uma das piores famílias para a gente ter como exemplo dentro da Bíblia, é a de Davi. Mas ainda era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele era menino, com 17 anos de idade, ele estava indo entregar marmita para os irmãos e ele vê um gigante filisteu afrontando o povo. E no ímpeto da juventude, ele fala: quem é esse gigante circunciso que está aqui afrontando o povo? Eu vou lá. Tentam colocar a armadura, não serve nele, ele não aguenta carregar, a espada tinha quase a altura dele, ele não conseguia levantar, falou: não, eu vou do meu jeito, uma funda, 5 pedrinhas. É o ímpeto da juventude, pastor. A gente tem aquela coragem, aquela força, a gente peita tudo na juventude. E Deus realmente foi com ele. A estratégia foi feita. Uma pedra derruba o gigante. A lei da física foi totalmente mudada, porque ao invés de cair para trás, ele cai para frente. E ele pega uma espada e corta a cabeça do gigante. Ou seja, eu não alcanço, mas ele desce. Deus faz alguma coisa. E ele trabalha no improvável. Só que depois desse homem já ter passado por tudo, por perseguição, ter sido rei, ter sofrido golpe de estado do próprio filho, ser expulso do palácio, ir para uma caverna, e esconder os seus pais no meio dos inimigos para ninguém matar os pais.
Ele passou por muita experiência. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 30, que Davi chega numa situação que ele estava acostumado. Ele chega numa cidade chamada Ziclag, que a cidade tinha sido dizimada, tinham sido levadas as esposas, os filhos como escravos, tinham queimado as casas, a situação era caótica. E cadê aquele ímpeto do menino? Bora lá, exército, vamos arrebentar com todo mundo e trazer nossas mulheres de volta. Sabe o que a Bíblia conta? Que ele chora até não ter mais força. A experiência com Deus que a gente vai tendo no decorrer do caminho começa a mostrar para nós a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, com toda a destreza que Deus nos dá na palavra, no ministério, no que quer que seja, ainda não é nada perante Ele. E Davi chora, ele é apontado, ele é acusado, e depois que ele chora até se cansar, ele faz uma única pergunta: vou eu, Deus, contra esse povo buscar? A resposta era lógica, a mulher dele, os filhos dele também estavam lá, mas ele ora e pergunta: vou eu? E Deus vai. No caminho ele encontra um escravo que foi deixado para morrer, que leva onde o povo estava. Escuta o que eu vou te falar e eu termino a minha oportunidade aqui. Deus tem trabalhado na tua vida no silêncio, de uma forma que você não está entendendo. Ele tem feito planos na sua vida que ainda são ocultos ao teu coração e é que Ele vai revelando a conta gotas, porque talvez a gente não suporte se Deus falar que eu vou te levantar como isso ou como aquilo na face da terra. E Ele está armando e chegando o tempo de te honrar publicamente. Mas você precisa reconhecer o seu estado. Você precisa reconhecer que verdadeiramente sem Ele você nada pode fazer. Não pense você porque você alcançou algo em Deus, ministerialmente, financeiramente, no social, no familiar, que você já alcançou tudo que Deus tem para você. Eu tenho certeza que nessa noite Deus está plantando no meu e no teu coração, dizendo que 2019 Ele prepara algo novo para a sua vida. Que aquele desconforto que você passou em 2018 e talvez em 2017 foi para te preparar para o que vai vir em 2019. Eu vejo Deus fazendo coisas que você nem imaginava na sua vida. Eu vejo Deus trazendo à existência coisas que você passou pela sua cabeça e você falou: eu devo estar louco. Sonhos que Deus plantou no teu coração e que você não teve, às vezes, fé suficiente para sustentar esse sonho. Eu quero te dizer que Deus já está ocultamente trabalhando a favor da tua causa. Seja ela na família, seja ela no trabalho, seja ela na saúde, seja ela no ministério, seja a sua causa qual for, em nome de Jesus Cristo, já existe um plano sendo traçado dia após dia, para minha e para a tua vida, de uma forma tão tremenda. E a palavra do Senhor em Jó 42 diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Agindo Deus, quem impedirá? Eu impeço o agir de Deus na minha vida quando eu não permito que Ele seja Deus. Quando eu canto que Ele é o meu Deus, é a minha canção, é a minha paixão, e quando eu vou praticar, Ele é o último a ficar sabendo da decisão que eu vou tomar pela minha boca, porque pelo meu pensamento Ele já sondou. Escuta, para você: eu sou o Deus da tua salvação. Eu sou o Deus que cuida da tua vida, que te livra. Eu sou o Deus que tem ocultado de você tristezas, angústias que os seus olhos nem viram e seus ouvidos não ouviram, porque eu te livrei antes que chegasse até você. Eu sou o Deus que levanta pessoas para orar por você, que talvez nem te conheça o suficiente, mas ora com afinco para que eu trabalhe na sua vida. Eu sou o Deus que ocultamente planejei para você estar aqui, ouvindo essa palavra, para que em 2019 você verdadeiramente tome posse do que eu tenho para você. Pastor, o senhor me permite fazer um apelo?
começar por mim. Que muitas das vezes, quando Deus revelava para mim a sua vontade para a minha vida, Michele, eu rejeitava. Uma delas era marido. Pega essa, Silvia. E em todo tempo eu ia num canto, no outro, Deus falava: Deus vai te dar o que você não quer, marido. Eu falei: está repreendido, amarrado, sem força, com nó seco. Quero mais saber disso na minha vida, não. Eu repreendia a vontade de Deus. Eu jamais me atentava. E quem me conhece há mais tempo aqui, acho que a Paula, ela sabe disso. Quantas vezes eu rejeitei. Falava isso pra mim e caía meu semblante. Aí um belo dia, em 2017, no meu aniversário, na casa de Ana Paula, chega um outro vaso de Deus e diz pra mim assim: já tá tão perto, já tá chegando, e você é igual um imã que atrai, não tem como. É melhor você aceitar que dói menos. E eu quero dar esse exemplo para você, para que você que ouviu essa palavra e sentiu no seu coração que você tem lutado contra a vontade de Deus, ou por ignorância, ou por arrogância também, porque nós somos seres humanos, você tem talvez agido de forma errônea, que você reconheça isso para Ele, mas que você venha no altar e fala: Deus, é o último culto do ano, e eu quero aqui reconhecer que eu eu preciso aprender a ser totalmente dependente de Ti. Me ajuda a planejar, me ajuda a sonhar, que permaneça no meu coração somente os Seus planos, não os meus. E me dá sabedoria para discernir as coisas, me dá o dom do discernimento. Porque 2019, eu não vou profetizar que é o ano da conquista, que é o ano da vitória. É o ano que você vai ter que pedir para Deus discernimento. E quem quiser buscar, a palavra do Senhor diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá diligentemente. Não tem medida. Tiago fala isso pra gente. E eu quero, em nome de Jesus, fazer o apelo para quem ouviu essa palavra e sentiu no coração de vir aqui à frente hoje, falar: Deus, me dá sabedoria para viver 2019. Me dá sabedoria para pedir direito em 2019. Me dá sabedoria para conquistar o que o Senhor tem para mim em 2019. Me dá sabedoria para administrar o que o Senhor já tem me dado em 2018. Me dá sabedoria para fazer o Teu querer e eu ser, em nome de Jesus, abençoado em 2019. Me dá discernimento do que é minha vontade e do que é a Sua. Me ajuda no meu temperamento a aceitar o Teu tempo e não o meu. Tem alguém aqui além de mim que precisa fazer essa oração no último culto do ano? Eu te convido a vir até aqui à frente. E tem hora que a gente fica tão cansado, que parece que a gente está lutando sozinho, sozinha. Porque as coisas que você luta, busca, escapam das suas mãos. E na realidade é porque você está fazendo do teu jeito e não do jeito que o Senhor queria. É porque você realmente está sozinho na peleja, não está contando com a vontade perfeita dele.
conhecer a sua soberana vontade, reconhecendo, Senhor, que nós somos medíocres, pequenos, invejosos, somos arrogantes, mas em nome de Jesus queremos ser diferente, não queremos ser rejeitados pelo Senhor, não queremos cair, porque sinceramente o Senhor não vai estar com o meu ministério, com o nosso ministério, com a nossa vida. Nos ajuda a enxergar o pó da terra que nós somos, e que se nós somos algo, é porque nós somos em Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode fechar os seus olhos, você pode glorificar a Deus, você pode continuar orando ao Senhor, agradecendo a palavra vinda do trono do Senhor para o meu, para o seu coração. Você pode dizer algo para Deus em louvor, em gratidão, em adoração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor te pertence. Nos prostramos diante do Senhor. Queremos, ó Deus amado, os teus sonhos. Queremos abrir mão da nossa vontade própria, Senhor. E queremos, ó Deus amado, tomar posse do que tu tens para a nossa vida, no nome bendito de Jesus de Nazaré. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus de Nazaré. Que a bênção do Todo-Poderoso, que a bênção do Deus que é Pai, o seu grande e imenso amor, a bênção do Deus Filho Jesus Cristo, nosso Senhor adorável Salvador, a bênção do Deus Espírito Santo, a sublime comunhão e as suas consolações sejam sobre a sua vida. Sim, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Senhor, você pode aplaudir o